dia, amigos. Aqui estou mais uma vez para gravar outro vídeo após o retorno, como falei no vídeo anterior, da minha viagem ao exterior, à França. Eu quero falar hoje sobre algumas regressões de memória que eu tive ao longo dos anos. A primeira, eu devia ter uns 21, 22 anos, mais ou menos. Estava numa festa, numa fazenda, familiares meus, na cidade de Nova Canaã. A fazenda tinha sido do meu avô paterno. E ao longo dos anos, com intervalo grande entre uma e outra, eu fui tendo algumas regressões de memória. E essas regressões de memória, essa recordação do passado, ela sempre teve como alvo da minha recordação Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, que gerou o cristianismo, está aí hoje espalhado no mundo todo com mais de 1 bilhão de seguidores, distribuídos nas mais diversas igrejas, que é diferente igreja e religião. A religião é cristianismo, tem católico, tem protestante, tem diversas igrejas, mas a religião é cristianismo, é uma só. Tudo a partir das palavras, da pregação, da vida de Jesus Cristo. Eu sempre fui um admirador de Jesus. Desde garotinho, criança mesmo, com menos de 10 anos de idade, eu tinha que ir para a igreja católica, minha mãe era católica, minha mãe me obrigava a ir à igreja dia de sábado, eu ia contra a vontade, claro. E eu não gostava da missa, mas chegava uma parte da missa em que o padre dizia: e naquele tempo disse Jesus, e começava a falar da pregação de Jesus, da palavra de Jesus. Naquele momento eu parava e prestava atenção. Eu gostava daquela parte, de ouvir as palavras de Jesus, as coisas que Jesus falava. Aquela parte da missa me interessava. Os rituais eu não gostava lá na minha infância. Na verdade, nunca gostei muito dos rituais. Mas a fala, a pregação de Jesus, eu sempre gostei. Tanto que nos últimos anos, alguns anos, eu escrevi 2 livros que estão no meu site sobre Jesus, um romance e um didático, falando dos milagres de Jesus Cristo. Desculpa. E também, desde a infância, quando chegava a Semana Santa, passava filmes sobre Jesus, filmes preto e branco, né? Jesus só aparecia de costa, no máximo de perfil de longe, não aparecia nunca o rosto do ator que representava Jesus. Aqueles filmes dos anos 60, dos anos 50, 60, era assim, né? É diferente dos filmes mais modernos, mostra o rosto, mostra a intimidade de Jesus. E eu adorava assistir aqueles filmes, eu deitava assim no pé da televisão e ficava maravilhado assistindo aquilo, mesmo sem ver o rosto de Jesus, mas a vida de Jesus sempre me interessou desde a infância. Isso tem uma razão de ser. Eu conheci Jesus, não sei dizer exatamente o grau de conhecimento, se cheguei a ter uma intimidade na relação com Jesus, há 2000 anos atrás, mas eu conheci. E as minhas regressões de memória, relativas a esse tempo, quando Jesus estava encarnado na Terra, essas minhas regressões, elas, 4 delas, eu acredito piamente que estejam relacionadas a um só momento, a um só encontro, no mesmo dia e na mesma casa. Uma não, uma outra é diferente, com um espaçamento de tempo da época, eu acho que relativamente grande, de anos. Mas eu vou começar pelo primeiro encontro, que eu me lembro, né? Não sei se houve outros encontros naquela época, naquela minha encarnação em Israel, na Palestina, na época era chamada de Palestina. A primeira regressão que eu tive foi nessa noite que eu estava na fazenda, como eu falei, do meu avô. Na época meu avô acho que já tinha falecido, né? Então era de tios, essa fazenda, e depois
de uma noite daquela de festa, bebendo, namorando. Eu fui caminhando para uma outra fazenda próxima, que era de um outro tio, onde eu ia dormir. E naquela noite, depois de ter bebido um pouco, não estava embriagado, mas bebi um pouco, 21, 22 anos, e ali namorando. E eu, naquela noite, eu tive uma regressão em memória nítida, clara. Eu já tinha tido muitas regressões desde os meus 19 anos. Quem já leu Sanacão Mestre do Além sabe disso, conhece. Já relatei muitas regressões nesse livro. E, então eu já estava acostumado a ter regressão desde os 19 anos. Já tinha tido muitas regressões de memória. Não tinha dúvida como hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida quando eu tenho uma regressão de memória. E eu tive uma regressão que consistiu, eu estava, aí é o tipo de regressão que eu chamo no meu livro de regressão de identificação. Por quê? Eu estou ali em primeira pessoa, eu não estou me vendo, sou eu quem estou ali, então eu não me vejo. Eu vejo o que está ao meu redor, vejo as pessoas, converso, age, né? Como se eu estivesse realmente ali naquele momento, naquele tempo. Não é viagem no tempo, não confunda, por favor, não é viagem no tempo, é lembrança, recordação, porque tudo que eu vi, fiz, senti naquele momento, 2000 anos atrás, está registrado na minha mente de espírito. Isso pode ser recordado, você pode sentir tudo novamente, mas não é viajar no tempo. Eu aqui agora posso fechar os olhos e entrar na regressão, claro que eu não faço isso com controle, isso é espontâneo e normalmente é dormindo, né? Mas eu só quero dizer que você fecha os olhos, você revive aquilo tudo, mas você fisicamente está aqui sentado, com os olhos fechados, num outro ambiente, você não está viajando no tempo, não é viagem no tempo, é recordação do passado, que pode ser uma recordação integral desse tipo de regressão, que você sente tudo que você sentiu naquele momento. Inclusive, se você for ferido, você vai sentir a dor do ferimento. Já aconteceu comigo, já senti dor da morte em algumas regressões, como eu relato, descrevo no meu livro Sanacão Mestre do Além. Então, nessa primeira regressão com Jesus, eu estava dentro de uma casa e aí, olhando para uma porta, a porta estava lá na minha frente, né? Como do lado de fora era dia, porque tinha claridade solar, claridade do sol lá fora, na rua, né? E você está dentro de uma casa que está um pouco mais escura, está na sombra, você vê aquela claridade como um retângulo na vertical, aquele retângulo branco, assim, aquele clarão se destacando da casa mais ou menos escura. Mas era dia lá fora, tinha sol. Né? E chegava um homem com uma túnica, aquele roupão, tipo parecia um vestido, é uma túnica branca, bem alva, bem branca, né? E até os pés. E eu via a silhueta, era um homem alto. Por que eu digo que alto? Porque a cabeça dele quase encostava no alto da porta, quase encostava a cabeça, então ele era bem alto, né? Normalmente as portas, se você for para qualquer país, qualquer cultura, qualquer época da história da humanidade, as portas sempre são feitas com uma altura razoável da cabeça das pessoas, naquela média de altura da época. Né? As portas de hoje são muito mais altas do que as portas de 2000 anos atrás, principalmente naquela região do Mediterrâneo que o povo era baixo. O povo tinha entre 1,50 m, 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m já era fora do padrão. Né? Gregos, os romanos, os hebreus, egípcios, a média de idade ali é 1,55 m, 1,60 m. Então as portas não chegavam a ter 1,80 m, porque raramente eu acho que aparecia alguém com 1,80 m. Mas Jesus quase encostava a cabeça, o que mostra que ele era muito alto. E eu sabia que era Jesus. Na regressão, durante a regressão, eu sabia que aquela figura, aquele homem era Jesus. Eu via a silhueta, cabelo comprido, né? Não dava para ver detalhe da barba, porque a claridade ao redor dele formava aquela silhueta. Ele mais escuro, né? Mas dava para ver a túnica branca e o clarão do sol atrás, né? Como se fosse uma tela, ele e ao redor aquela claridade do sol no fundo. Então, eu via que era um homem alto, forte, os ombros bem largos,
Via que tinha barba, mas não via detalhe de barba, detalhe do nariz, até porque eu estava a uma certa distância, não via a cor dos olhos, mas eu via que tinha um cabelo comprido até os ombros, repartido ao meio. E foi só isso. E foi só isso. Tá? Mas quando eu acordei, aquilo provocou o início de um processo de mudança novamente na minha vida, em relação a uma série de coisas. O simples fato de eu ter visto Jesus sabendo que era Jesus e sabendo que eu estava ali. Eu vi Jesus, eu estava naquela casa onde Jesus esteve. Quem era eu? Não sei. Tá? Mas Jesus esteve naquela casa onde eu estava. Não sei se era a minha casa, se eu morava ali, ou se eu também era visitante, né? Eu não sei esses detalhes. Não me vinha isso à mente naquela regressão. Passado algum tempo, acho que alguns anos, tive a segunda regressão. Eu estava dentro de uma casa que eu acredito ser a mesma, uma casa pequena, né? Aí o homem, Jesus, que para mim, pela aparência dele, jovem, quando eu falo jovem, não, de 20 anos, mas aparentando aí uns 30 e poucos anos, agora ele estava junto a mim, próximo a mim, uma distância aqui de meio metro, um pouquinho mais do que meio metro, eu estava praticamente no lado dele, eu acho que meio metro, eu estava no lado dele. Então eu pude ver o cabelo, detalhe do cabelo, dividido ao meio, o cabelo era escuro, ou preto, ou um castanho escuro, o cabelo era escuro, repartido ao meio, descia aqui até os ombros. Não era ondulado, nem cacheado. O cabelo era completamente liso, aquele cabelo de um fio grosso, mas fala um fio pesado. Sabe, um cabelo parecendo um cabelo de índio, do japonês, aquele fio pesado, reto. Ele não enrola, né? Era um cabelo bem liso, mas cheio, não era um cabelo fino, era um cabelo pesado, assim, cheio, bem cheio, um fio encorpado, pesado, que escorria e vinha até os ombros. Então realmente era um cabelo comprido. Eu via como ele estava de lado para mim, né? Eu estava do lado dele. Então eu via o detalhe do nariz e da barba. O nariz não era grande como o meu, que é quase o nariz de árabe, de indiano, né? O nariz era menor, o nariz era um nariz afilado, mais para um nariz romano, né? Era um nariz mais curto, não era arrebitado como de alguns americanos, né? Era um nariz reto, né? Reto assim como o meu, só que menor e afilado. A barba era uma barba também, uma barba escura, barba preta, né? Fios pretos. Não era uma barba cheia demais, não era uma barba cheia demais, tá? Pelo menos naquela idade, 30 e poucos anos, né? Ele ainda era jovem aí, ao tempo dessas primeiras regressões que eu estou contando por enquanto. A barba não era cheia demais, mas não era rala, né? Era uma barba razoável, de fios retos também, não era enrolada, não era uma barba alta, era uma barba baixa porque os fios que desciam, tanto na região aqui do bigode como ao lado e no queixo, e não era comprida demais, ainda era uma barba curta, não era uma barba longa, era uma barba curta e não cheia demais. E a pele de Jesus, a cor que eu via, era um moreno claro, não era um moreno muito escuro, né? E também não era branco. Não era branco, era um moreno claro, uma pele muito lisa, muito suave, não via imperfeição, não via mancha nenhuma. A cor dos olhos eu não via os olhos porque ele estava de lado para mim. Então eu não via os olhos. Tá? Na primeira regressão, de frente, mas com a claridade do fundo, não dava para ver a cor dos olhos. Nessa ele estava de lado, eu também não via a cor dos olhos. Via detalhe do cabelo, da barba, do nariz, da boca. Né? Era um homem belo, né? Belo no seu conjunto. A cor dos olhos eu não via. Bom, a minha lembrança é essa. Não lembro de conversa, o que estavam falando, não lembro dessa segunda regressão.
Terceira regressão. Acho que a sequência é essa, não me falha a memória. Terceira regressão, rápida e curta. Tempos depois, talvez anos depois, como se fosse uma lembrança por partes, soltando partes da lembrança. Era noite, a casa estava mais escura, se tivesse iluminação de um candeeiro, uma vela, alguma coisa assim da época, né, clareia pouca claridade, eu sabia que era noite. Por que eu sabia que era noite? Porque eu via um homem deitado, eu não sei se era na sala, se era em algum quarto, eu via um homem deitado no chão, tá? Com uma espécie de trouxa, como se tivesse dobrado um pano, alguma coisa, e fazia um tipo de travesseiro. Ele deitado de lado no chão, Eu não via colchão, esteira. O que eu vi, um homem deitado no chão. Não lembro de haver outros homens também naquele mesmo lugar, deitado junto no chão. Mas eu lembro bem porque eu me fixei, eu me concentrei. Aquele homem que estava deitado no chão, dormindo no chão daquela casa, com aquela trouxinha, talvez um manto, alguma coisa que ele enrolou, dobrou para poder botar a cabeça, para não ficar assim no chão, né? No chão duro. E ele estava dormindo no chão. E eu sabia internamente como acontece nesse tipo de regressão de memória, porque eu estava ali naquele momento, 2000 anos atrás, eu sabia que aquele homem era Jesus. Aquele homem era Jesus. Tá? E uma quarta regressão, tempos depois, talvez anos depois, uma última, também curta, eu estava na porta da casa. Eu acredito que essa mesma casa, da primeira, da segunda, da terceira, que eu vejo na porta, vi do meu lado, vi dormindo, né, na terceira. Aí na quarta eu estava na porta dessa casa de dia, provavelmente no dia seguinte, ao amanhecer, e eu estava olhando assim um pouco distante da casa, e eu via, tinha uma estradinha de chão, na terra, né? Israel era muito deserto, muita areia. E naquela estradinha ia um pequeno grupo de homens caminhando. E eu não via claramente, eu não lembro claramente da figura de Jesus ali. Mas eu internamente sabia que Jesus estava naquele grupo que estava indo embora. Estava saindo daquela localidade, uma aldeia, uma vila, uma cidade, não sei exatamente. Né? Eu acho que era um lugarzinho pequeno. Era um lugarejo pequeno, talvez fosse Nazaré naquela época, um lugarejo, uma vila, um vilarejo. Não era eu acho que não era uma cidade grande ali onde eu estava, onde eu vivia. E ele saía com aquele grupo e ia embora. Então essa foi a quarta regressão, que eu acho que todas aconteceram naquele mesmo momento, naquela mesma casa. Ele chegou de dia, ficou ali, conversou, pregou, não sei mais o que fez, comeu, dormiu e de manhã foi embora com o grupo. Né? E eu estava ali na porta, parecendo que eu morava, parecia mais que eu morava, era a minha casa, né? E recebi Jesus. Quem eu era, o que eu fazia, não sei, nada disso me veio à mente nessas 4 regressões que aconteceram ao longo do tempo. Anos depois, eu tive a última regressão envolvendo Jesus. Aí já não era mais nessa casa, eu estava num lugar que eu acredito ser, pelo ambiente, o pátio de um templo grande, talvez o templo de Salomão em Jerusalém, né? O grande templo de Salomão em Jerusalém, que pela descrição dos evangelhos, da Bíblia de modo geral, era muito grande o templo, a julgar pelo Muro das Lamentações lá em Israel, com aqueles blocos de pedra imensos, aquele muro imenso. O templo de Jerusalém era uma imensidão, uma imensidão. Então eu via Jesus, agora eu estava a uma distância maior dele, né? Eu estava meio atrás, mas assim meio oblíquo, não exatamente totalmente atrás, ao mesmo tempo meio de um lado. Né? Eu via ele assim, numa perpendicular, né? Mas eu via de costa, inicialmente. Então, e aí ele estava num pátio que era mais alto do que uma outra área onde havia uma pequena multidão
estava abaixo, ele estava acima, né? Quando as pessoas tivessem uma cabeça aqui, ele estivesse assim, mais alto em relação às pessoas, naquele pátio, para pregar para as pessoas. E ele estava pregando, ele estava falando. Esse Jesus agora que eu vi, eu acho que aí foram anos depois daquele momento que ele esteve naquela casa onde eu estava, anos depois. Porque agora esse homem, que eu sabia que era Jesus, eu tinha certeza na regressão que aquele homem era Jesus. O mesmo Jesus, o mesmo Jesus. Agora, mais velho, aparentando ter aí próximo aos 40 anos de idade. Era da mesma forma um homem alto, agora eu via na luz do sol, na luz do dia, na claridade, e de costas, né, por trás dele. Eu via que era um homem alto, com um ombro largo, bem forte, aquele cabelo escuro caindo nos ombros, tá? Me parecia mais comprido ainda, caindo nos ombros. Ele, de repente, eu acho que eu caminhei e fiquei mais, não tão atrás, eu vi mais para o lado, um pouco no lado, não totalmente no lado dele, mas um pouco atrás, um pouco na lateral, meio oblíquo. E aí eu pude ver a barba. A barba agora estava mais cheia do que quando eu vi ele com a aparência lá dos 30 e poucos anos. Agora ele aparentava ter próximo aos 40 anos. A barba estava mais cheia. Eu via que o rosto era de um homem de mais idade, não de 30 anos, um homem já aí próximo dos seus 40 anos. Uma barba mais cheia, mais pesada, maior também. Né? A barba era maior. O cabelo parecia estar mais pesado, né? Caído, assim, liso, escorrido para um lado. E esse homem, esse Jesus, estava pregando, estava falando. Eu ouvia, mas não era a língua de hoje. Ele não falava português. Ele falava uma língua, por tudo que eu conheço da vida de Jesus, da época e tal, era o aramaico que eles falavam naquela época. Né? Os judeus de 2000 anos atrás falavam aramaico, não hebraico. Hebraico era usado para outras coisas. A fala, a conversa era em aramaico, até onde eu conheço. Eu não sei aramaico, tenho noção de aramaico hoje nessa vida. Eu nunca estudei aramaico, não tenho noção. Alguém falar uma frase em aramaico, eu não tenho noção. Mas ali na regressão, porque eu estava ali, que é a regressão de identificação, eu ouvia a fala dele naquele idioma que não é o meu hoje, porque durante a regressão eu, Luiz Roberto, estou consciente, estou sentindo tudo aquilo, mas eu estou consciente, como o Luiz Roberto também. Eu entendia tudo. Isso já aconteceu em muitas regressões, em épocas diferentes, cultura diferente, com língua diferente, e eu sempre entendo. Pode estar falando inglês, chinês, japonês, e eu entendo tudo na regressão. Enquanto eu estou regredindo, por quê? Porque eu já vivi nesses países todos, como vivi em Israel. Então, o hebraico, o conhecimento do hebraico, não, desculpe, o aramaico, eu falava. Se eu estava lá 2000 anos, reencarnado há 2000 anos atrás, na Palestina, né, coisa de Israel, e falava aramaico, o aramaico está registrado lá no meu inconsciente do espírito. Então, quando eu entro num estado de regressão de memória, desse tipo de identificação que eu chamo, na regressão, eu estou ouvindo, né? Como se eu estivesse lá naquele tempo, mas é só a lembrança, como eu falei. Mas eu estou ouvindo em aramaico, automaticamente, é um processo automático de tradução. É uma tradução automática. Então, eu, Luiz Roberto, em estado de regressão, entendo o que a pessoa lá naquele tempo, que eu estou agora ouvindo de novo na regressão, está falando em aramaico. Eu estou entendendo tudo em português. Eu não estou ouvindo uma fala em aramaico e outra fala em português traduzindo. Né? Você vai a um congresso, bota um fone e outra pessoa traduzindo. A fala vem depois. Não. Ele falava aramaico. Eu não entendia o aramaico, eu entendia tudo que ele estava falando. Né? Então, é automático, é inconsciente. Eu entendia tudo que ele estava falando. Então ele estava falando de apego, de desejo, tinha uma montanha por trás das pessoas, né? Ele estava de frente, lá no fundo, tinha uma montanha lá no fundo. E ele
estava falando de apego de desejo, basicamente disso, porque foi relativamente curta a regressão. O que eu me lembro era que ele estava falando de apego e de desejo. Era isso. Que nem é um tema comum que a gente encontra nos evangelhos, fala de apego e desejo. Isso me remete muito mais ao budismo, ao costume de Buda. Mas quem sabe a extensão de tudo que Jesus falou em 9 a 10 anos de pregação? Porque não foram só 3. Né? Hoje se sabe historicamente que Jesus morreu no ano 32 da era cristã. Isso hoje é praticamente uma certeza histórica. Ele morreu no ano 32. Né? E ele nasceu entre 6 e 8 antes de Cristo, não no ano 0. Para pesquisar no Google e tal, né, os erros de datação no calendário que foi feito pelo Vaticano, lá no ano 500, por aí, vocês vão ver que há um erro lá de datação, e isso hoje se sabe que Jesus nasceu aí por volta do ano 7, entre 6 e 8. Né? Pode ter sido aí pelo ano 7 antes de Cristo. Se você considerar 7 antes de Cristo até 32, são 39 anos. Ou seja, ele viveu entre 38 e 40 anos, o que bate com a imagem que eu vi dessa quinta e última regressão, que ele estava no pátio pregando, né? Era um homem mais velho, aparentando aí próximo aos seus 40 anos de idade. Bate exatamente com o conhecimento histórico de hoje em relação ao tempo de vida de Jesus. Aí, como um dos evangelhos diz que Jesus começou a pregar com cerca de 30 anos de idade, ele morreu com 38 a 40, ele pregou quanto tempo? 8 a 10 anos, e não apenas 3. Então nós não sabemos toda a dimensão do que ele falou, do que ele pregou, nesses 8 a 10 anos. Ele fez muito mais coisas, falou muito mais coisas do que aquele resumo, que hoje está registrado nos evangelhos. Sejam aqueles canônicos que estão na Bíblia, seja outros apócrifos. Nós não temos noção da imensidão de coisas que Jesus falou e que fez, das curas e todos aqueles chamados milagres, tudo que ele fez, a gente não faz ideia, porque o que ficou registrado é uma pontinha do iceberg do que ele fez ao longo de 8 a 10 anos. Mas eu queria falar, era sobre isso, não vou me alongar. Há muito tempo que eu tenho vontade de falar sobre isso, eu já escrevi sobre isso, tem um texto no meu site, na internet, mas eu nunca tinha gravado um vídeo falando de todas essas regressões na sequência. Foram 5 ao longo de anos, distribuídas ao longo dos anos, e que eu acabei ao longo do tempo chegando à conclusão, isso é mais recente, de que aquelas 4 primeiras aconteceram naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, na mesma casa. A minha recordação vem assim pedaços, 4 pedaços, numa sequência. Quando ele chega, ele dentro, ele dormindo e ele indo embora. É uma sequência. Eu só vim concluir, juntar as peças e concluir, ter uma minha certeza interior mais recentemente. E aí eu gostaria de passar isso para você. Né? E eu acho que esse encontro com Jesus pode ter sido único, ou esses 2, porque o outro foram anos depois. Eu acho que isso foi um pontapé inicial do meu processo de transformação espiritual. De 2000 anos atrás para cá. Já fiz muitas coisas erradas em muitas vidas, mas eu acho que aquela sementezinha que foi plantada em mim por Jesus, naquele encontro, na pregação que eu ouvi, ainda que tenham sido só essas, não sei se eu ouvi outras pregações, se eu ouvi outros momentos ele falando, se eu tive conversas particulares com ele, não sei de nada disso, não lembro, mas aquilo que eu ouvi dele ficou com uma sementezinha dentro de mim, e ao longo do tempo aquilo foi me fazendo mudar lentamente, não do dia para a noite, de uma encarnação para outra, lentamente. E hoje Jesus é uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida. Nesta encarnação mesmo, sou um grande admirador, não sou nenhum cristão fanático, não sou católico, mas sou um grande admirador de Jesus. Para mim, a figura que eu mais admiro espiritual é Jesus, né? Que para mim é o maior farol, para nos fazer transformar, para a nossa transformação interior. Então eu não me canso de ouvir falar de Jesus, não me canso de assistir filmes sobre Jesus, de ler
as palavras de Jesus e tive que ler muitas vezes os 4 evangelhos da Bíblia para poder escrever os 2 livros, que é Escrevendo na Areia, um romance suave, a parte mais moral, ética dele, é um romancezinho fino, e também Os Milagres de Jesus Cristo. Todos 2 disponíveis para baixar de graça no meu site, que vocês podem ver aqui no canal, que é www.mestresanacan.com.br. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Muita paz.